Se você clicou nesse vídeo, com certeza você se lembra de Chaotic. Eu sou o Rogue e eu vou falar nesse vídeo sobre a terceira temporada do desenho, que talvez você nem sabe que existe. Então, deixa seu like logo de início para me ajudar, por favor. Chaotic foi uma animação muito legal e que tinha um estilo de animação que era até um pouco estranho para a época, mas ele retratava muito bem as aventuras de um grupo de jovens em um outro mundo, um mundo virtual, que é bem no estilo Isekai que é popular atualmente para muitos animes. Nesse desenho, havia também um jogo virtual, com as cartas que eram escaneadas neste mundo, onde os jogadores batalhavam de forma amistosa ou de forma competitiva. Acredito que você esbarrou com muitas dessas cartas até em bancas de revista na época. E talvez você não saiba, mas o desenho divulgava mesmo um card game real, chamado Chaotic. Esse card game não chegou traduzido em português por aqui, mas muitos jogadores possuem cartas que foram compradas no exterior, principalmente o idioma delas em inglês e alemão. O desenho teve duas temporadas exibidas no Brasil, na Fox Kids e na TV aberta também. A segunda temporada foi produzida por um outro estúdio, que mudou o estilo de animação e deixou mais parecido com animes ou desenhos estilo Ben 10. Nessa temporada, a história toda foi mais amarrada, havendo uma guerra contínua entre as quatro tribos iniciais da primeira temporada com a quinta tribo, a tribo dos Marillion, que foi liberta de uma prisão e tentou dominar toda a terra de Perim. O último episódio da temporada nem chegou a ser exibido na TV aberta, deixando a série sem um final, a temporada e essa guerra sem um final, enfim, para quem assistia na TV Kids, como eu, que passava na Rede TV. Mas se já foi difícil saber o final da segunda temporada, que dirá saber que existe uma terceira temporada? Bom, ela existe, mas como a 4Kids já não estava muito bem das pernas e prestes a destruir o Chaotic com uma batalha judicial, a temporada foi muito curta comparada com as outras. Possui apenas 12 episódios e não chegou a ser dublada em português. A história do Chaotic continua de onde parou. Começa com uma corrida amistosa entre as tribos para celebrar a vitória contra os Marillions. O grupo de protagonistas dá um jeito de participar dessa corrida e logo percebem que ela não é tão amistosa quanto foi anunciado. Existem outros episódios avulsos, como a Batalha das Gêmeas, que serve para apresentar as gêmeas Aivena e Nivena, tão importantes e relevantes no card game. Também tem um episódio todo no estilo A Revolta das Máquinas, onde os Gigantrooper quase destruíram o submundo. Depois disso, nós temos dois episódios de partida contra Codemaster. Do mesmo jeito que na primeira temporada, o Tom enfrenta o Codemaster Krillin, há um jogo contra o Codemaster Hotek. E assim como o Krillin, ele possui um monte de cartas poderosas que ninguém nunca tinha visto. Foi uma partida bem acirrada e eu não vou dar spoilers aqui. O foco central da temporada acontece logo em seguida, quando é descoberto um portal em Perim que leva para o passado. O típico roteiro de viagem no tempo para expandir o universo. Lá, o grupo de protagonistas começa a explorar uma Perim muito diferente de alguns séculos atrás. Eles vão descobrir muito mais sobre a origem das tribos, sobre a história das tribos, sobre a origem de conflitos entre as tribos e também sobre os antepassados de muitas criaturas importantes na Perim do presente. Tudo isso enriquece muito mais a lore de Chaotic, e olha que ela já era bastante rica. Bem no fim da temporada, é apresentada a Cidade dos Elementos, e ela impacta bastante a história do jogo e as cartas da última coleção lançada. Nesse episódio são desenvolvidos os servos, cada um correspondente a uma tribo e ao elemento mais comum dessa tribo. A temporada termina em aberto, não conclui a história de Chaotic e também não deu um gancho para uma continuação. Isso por conta dos problemas dos bastidores, que você pode saber mais no vídeo em que eu falo sobre o básico do card game. Mesmo assim, essa temporada divulgou muitas das cartas que chegaram no card game, como o subtipo passado, que é comum para algumas criaturas, locais e até equipamentos. Os servos que eu mencionei também chegam no card game e a própria Cidade dos Elementos, mas o foco deles foi realmente pequeno
havendo apenas um episódio para contar essa história, e muitas cartas relacionadas à Cidade dos Elementos e a batalha feita por ela, ou a exploração feita nela, não chegaram na animação. Acredito que por falta de tempo e de investir em mais episódios. Essa temporada ela pode ser encontrada no canal oficial de Chaotic no YouTube, junto de todas as temporadas, nos idiomas inglês, espanhol e alemão. Infelizmente não foi disponibilizado em português brasileiro, o que é um descaso com os fãs brasileiros, que ainda têm muito carinho por essa obra, movimentam essa comunidade o quanto é possível, e todo mundo sabe que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. E da dublagem de Chaotic eu nunca tive muito o que reclamar, tem um elenco muito bom. No Prime Video estão disponíveis as duas primeiras temporadas do desenho, mas a terceira você não encontra lá, justamente por não haver dublado. Os outros sites 0800 para assistir anime e desenho podem ter essa temporada também. E essas são as opções que existem para assistir essa temporada no momento. Vale muito a pena, é uma continuação e é interessante para entender do jogo e das cartas também. E, se você é fã de Chaotic, tem muito carinho pelo desenho e quer saber mais sobre o card game, detalhes da animação, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha. Vou tentar trazer conteúdo sobre Chaotic sempre que possível. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.